Salve, irmãos, com uma boa noite de salvação. Veja essa passagem aqui de João 9, a qual Jesus cura o cego. Jesus cospe no chão, do seu cuspe ele faz saliva e ata os olhos do cego. Você veja como é difícil você entender aquilo que o Espírito Santo faz. Veja essa leitura e medite, pense. Porque os religiosos, os endemoniados, não querem que você pense, não. Porque eles querem que você perca a sua salvação, que é os demônios que estão trabalhando com eles. Preste atenção nessa palavra. João 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja, nem ele pecou, nem seus pais. Aconteceu isso para que se manifestasse a glória de Deus. Você veja que há muitas coisas que acontecem aqui na nossa vida com relação a doenças, porque vai ter um grande avivamento e Jesus vai curar muitas pessoas vão ser alcançadas por Deus. Então, coisas vão acontecer na vida de muitas pessoas, mas para que aquelas pessoas conheçam a Deus. O cego chegou a conhecer a Deus. Veja como é forte essa pregação. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. A letra mata. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou:
Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu. Já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram. Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse. Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele. Creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe. Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João 10. Veja como é forte a ministração de Jesus, o confronto com os religiosos, porque eles conheciam o livro da lei, ele conhecia a letra, mas eles não conheciam Deus. Você vê que hoje se repete a mesma coisa com relação ao mesmo debate de palavras que existia antigamente. Hoje acontece a mesma coisa com relação ao Espírito Santo. Você vê que praticamente a Bíblia ela se confronta em vários eventos com relação à letra, ao livro da Torá, que eles não conheciam a Deus, e eles até pregavam a palavra, mas não conheciam a Deus, né? E o que levava eles ao engano da letra. A letra fazia com que eles não aceitassem o Cristo ao qual veio. Tá certo que os profetas já anunciaram, Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. É tudo permissão de Deus. Deus sabia o que ia acontecer com relação a eles. Mas o que é mais interessante é que hoje está acontecendo a mesma coisa. Muitas pessoas fazendo cursos de teologia, se formando, conhecendo a letra. Mas você tem que receber o Espírito Santo de Deus. Toda palavra que eu ensinar aqui ou falar com relação à Bíblia, eu vou sempre falar do Espírito Santo, porque é Ele que vai trazer a nossa salvação. É Ele. Jesus disse que é Ele que vai nos ensinar o caminho da verdade. Quando Jesus falou lá que quando vier o Espírito Santo, Ele que nos guiará no caminho da verdade. Quer dizer, que o Espírito Santo é que vai fazer com que a gente obedeça e viva essa palavra. Porque a salvação não vai vir para quem prega a palavra, não. É para quem vive essa palavra. Você prega essa palavra quando você é escolhido a um determinado cargo eclesiástico. Quando você é escolhido por Deus, e muitas pessoas estão aí pregando a palavra, que não foi nem Deus que levantou essa pessoa. Eles estão discutindo a letra. Está escrito em João, está escrito em Marcos. Eles estão querendo reprovar outras religiões.
eles estão querendo mostrar que eles são os que pregam a palavra, tá entendendo? Mas sem Deus, sem o Espírito Santo, fica difícil ele entender e falar algo que venha mudar, tirar as pessoas da droga, do crack, da vida profana, tirar as pessoas do presídio, converter as almas, salvar as almas, porque sem o Espírito Santo fica difícil ele conseguir salvar as almas, libertar, porque só quem muda o homem é Deus. Você pode passar o mês todo debatendo a Bíblia, falando da Bíblia para as pessoas, mas se o Espírito Santo não agir na vida daquela pessoa, fica difícil mudar, porque só Deus ele pode mudar um ser humano. Só Deus pode fazer com que a gente viva essa palavra. Como está lá que Jesus disse que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, é Deus que muda a vida do homem. Você vê que quando João Batista veio, as prostitutas, os ladrões, creram na pregação de João Batista e foram salvos. E os religiosos não foram. Eles conheciam a Bíblia, eles passavam 25 anos, 30 anos, lendo a Torá, aprendendo a palavra da Bíblia. E eles não foram salvos. A mesma coisa é agora, no final dos tempos, como fala a profecia de Joel, que o Espírito Santo vai descer sobre muitas pessoas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essas pessoas que conhecem a Bíblia, elas vão debater contra isso. Elas vão achar espaço na Bíblia para ser contra. Quer dizer, que eles acham que o Espírito de Deus tem que ser submisso a eles. Você veja o engano que traz essas pessoas com relação à Bíblia Sagrada, as palavras de Deus, a palavra dos apóstolos. Você só vai entender o que os apóstolos falaram, o que Pedro falou, Tiago. Você só vai entender quando você receber o Espírito Santo. E você vai entender para viver. Se você tiver um chamado de Deus, você vai pregar para as pessoas. Você está entendendo? É o Espírito Santo que vai fazer você entender essa palavra. Os fariseus faziam longas orações, eles faziam aquilo para justificar os seus pecados, tá entendendo? As coisas erradas que eles faziam. Porque quem muda é o Espírito Santo, quem transforma a vida do homem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Você está entendendo? Se o Espírito Santo, se você não receber, a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo não é de Deus. É claro quando a Bíblia se refere. Você vê aquele homem que estava lá na cruz, que ele morreu ali na cruz, ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque não havia tempo dele se batizar, dele se batizar nas águas, receber o Espírito Santo. Não havia tempo, ele morreu naquela hora. Mas será que se ele tivesse ficado vivo da cruz e ele continuar a sua vida, será que ele seria salvo? Está entendendo? Será? Quer dizer, será que ele ia querer se batizar? Será que ele ia buscar o Espírito Santo? Quer dizer, ele foi salvo porque ali ele morreu naquela hora. Está entendendo? E a gente que está vivo aqui? Será que a gente teve a mesma oportunidade que ele? Está entendendo? É difícil, só o Espírito Santo pode justificar o homem ou trazer salvação. Porque você vê, se ele morreu na cruz naquela hora, ele foi salvo. Jesus disse que ele estava no paraíso. Mas se ele não tivesse morrido naquela hora, ele tivesse continuado vivendo, será que ele ia permanecer aquela salvação que Jesus falou para ele? Será que ia permanecer? Se ele continuasse vivo ali, vivendo nesse mundo de cão? Então é isso. A gente tem que ser batizado, aquele que for crer e for batizado será salvo. E tem os estatutos de Deus para ser obedecido. Para aquelas pessoas que aceitam Jesus. Se você aceitar Jesus e você morrer agora, você é salvo. Mas se você continuar vivo 1, 2, 3 ou 4 anos, será que você vai manter essa salvação? É isso que a gente tem que meditar. Fiquem na paz, em nome de Jesus.